Olá, tudo bem com você? Estamos acompanhando e começando aqui mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN. Hoje um Mundo Corporativo especial. Durante este mês estaremos lembrando aí os 20 anos da Rádio CBN. E para isso traremos aqui no estúdio gestores, consultores, executivos para falar conosco sobre o que mudou nesses últimos 20 anos, como serão os próximos 20 anos na gestão das empresas, na gestão de pessoal, no relacionamento dentro do ambiente de trabalho, dentro do mundo corporativo. E para começar esta série, nós convidamos o Maurício Goldstein, fundador da Pulsos Consulting e um dos autores do livro Jogos Políticos nas Empresas, como compreender e transformar relações e organizações. Ele escreveu este livro ao lado do outro autor, Philip Reed, e que foi lançado pela editora Campus. Lembrando sempre que você pode participar dessa conversa conosco, contamos com a sua pergunta, a sua sugestão pela internet. Você pode mandar a mensagem pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou então pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Maurício Goldstein, muito obrigado desde já pela sua presença. Então, prazer. E um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos internautas, as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui com vocês. Maurício Goldstein, você tem se dedicado muito a olhar os jogos políticos dentro das empresas. Então, antes de falar exclusivamente sobre os 20 anos que nos antecederam e os 20 anos que vêm pela frente, explica para nós o que são esses jogos. Legal, tá bom. Então, o Philip Reed e eu tivemos vivendo no mundo corporativo e depois pesquisando o mundo corporativo e percebemos que existe um comportamento, muitas vezes, que acontece, que é um comportamento sutil, mas manipulativo, né? Para as pessoas conseguirem ter uma vantagem de curto prazo própria, às vezes a desvantagem do outro ou a desvantagem da empresa. Deixa eu dar um exemplo, talvez fique mais fácil, né? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do jogo cópia. Então, cópia é aquela, quando você manda um e-mail para uma pessoa e copia o chefe da pessoa para dar uma pressão sutil. Quer dizer, mais do que você está querendo a participação de todos, o que há por trás deste movimento, ou deste ato aparentemente simples, é pressionar o seu colega ou pressionar alguma outra pessoa dentro da empresa. Exatamente, é levar alguma vantagem, né? Para mim, a despeito do que possa acontecer com os outros. Mas já que você começou com esse exemplo, eu sou obrigado a lhe perguntar o seguinte, mas a gente nunca deve mandar um e-mail, por exemplo, quando a gente vai cobrar alguma coisa de um colega, pedir alguma coisa para o colega com cópia para a sua chefia, para o seu superior? Então, eu acho que é uma ótima pergunta. No fundo, o que a gente está falando é da intencionalidade. Qual é a intenção que está por trás de quando eu copio o chefe da pessoa? Então, se a intenção que está por trás é porque o chefe da pessoa precisa conhecer a informação, porque realmente ele está envolvido no tema, é uma coisa. Outra coisa é quando eu copio só para pressionar o meu colega. Então, se é para pressionar, talvez existam outros métodos mais colaborativos de eu conseguir o que eu preciso sem ter que usar desse artifício. Agora, olhando para esses últimos 20 anos, estes jogos políticos se aprimoraram, eles têm influenciado ainda mais no desenvolvimento das empresas, das relações internas no mundo corporativo? Eu acho que assim, a nossa pesquisa mostra que os jogos políticos eles têm aumentado, eles sempre existiram, eles fazem parte da natureza humana. Sabe, da relação entre humanos. Isso acontece na nossa casa, isso acontece na comunidade, isso acontece na empresa. Porque como é que funcionam os jogos políticos? Eles são uma resposta à ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, não sei como lidar com ela, eu crio um artifício, um jogo político para eu conseguir o que eu gostaria. Então, por exemplo, um jogo que eu gosto de falar, que é um jogo maior com o orçamento da empresa, chama sandbagging, que é o seguinte, se eu estou numa filial, como eu sei que o pessoal da matriz vai pedir mais vendas para mim, eu mando um orçamento menor. Como o pessoal da matriz sabe que você mandou um menor, ele pede mais. E a gente fica nesse vai e volta de discussão de orçamento vários meses, até a gente chegar no número certo. Agora, deixa eu entender uma coisa, esses jogos, eles necessariamente acabam prejudicando o negócio? Eles necessariamente acabam prejudicando. Porque o que acontece, o que eles fazem é que eles tomam energia, a energia que as pessoas têm, que deveriam estar focando no mercado, nos clientes, em olhar para fora, começa a ficar focada interna, em fazer negociatas internas.
né? E voltando só para a sua pergunta do aumento nos últimos 20 anos, o que acontece é o seguinte: a ansiedade, o mundo corporativo, ele tem sido mais acelerado nos últimos 20 anos, né? Ele tem se acelerado. E com isso a ansiedade aumenta, mais fusões e aquisições, uma maior pressão por desempenho de curto prazo, e tudo isso acelera. Como aumenta a ansiedade, aumenta o número de jogos políticos. Agora, não seria de se pensar um pouco se isso não deveria estar mudando, à medida que a ideia, pelo menos que se tem, é que no mundo corporativo hoje há muito mais transparência nas relações, no diálogo, tem se cobrado muito mais, Sim. até pela chegada das novas gerações nesse mundo corporativo. Isso não foi suficiente para influenciar, quem sabe até limitar o poder desses jogos? É interessante. Eu acho que essa é uma tendência que você está trazendo, Milton, mas eu não acho que isso é uma realidade ainda. Quando eu vou nas empresas, eu fiz uma pesquisa agora há pouco com mais de 700 pessoas, né? E a gente perguntou quanto tempo eles acreditam que as pessoas gastam com politicagem ou com jogos políticos na empresa. E qual foi o resultado que você chegou? A gente chegou a uma média de 33% do tempo das pessoas gastos em jogos políticos. Mais de um terço do nosso tempo dedicado ao trabalho, ele é desperdiçado com esses jogos. Exatamente, exatamente. E aí, para 20% das pessoas, eles acham que na sua empresa se gasta mais de 50% do tempo em jogos políticos. Quer dizer, é uma parcela muito grande muito significativa. E um tempo completamente desperdiçado. Exatamente. Que não exatamente, se produz. Que não se produz. Aliás, mais do que não se produz, aparentemente, pelo que você nos contou até aqui, que se impede que a empresa cresça. Quer dizer, você está puxando a empresa para trás. Exatamente. O que está acontecendo é que você tem alguns das coisas que acontecem com jogos políticos, você começa a ter um clima pior na empresa, né? Você começa a ter menos inovação, menos vontade de tomar risco. Então são todas coisas que vão de alguma forma segurando a empresa. Você que está nos acompanhando nesse mundo corporativo especial, 20 anos, CBN, pode participar pela internet. Você pode mandar a sua mensagem no Twitter, o @Jornal da CBN, ou então no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta que chegou pela internet do ouvinte internauta Amarildo. O que interessa mais para quem faz o jogo político na empresa? Obter vantagem própria ou prejudicar o colega que pode ser visto como um inimigo, um concorrente? Assim, em geral é obter vantagem própria. Porque muitas vezes o jogo político ele nem é consciente, ele é inconsciente. E o que acontece é que essas duas coisas elas estão conectadas, né? Porque às vezes eu prejudicar o meu colega, então tem um jogo político, por exemplo, que é marginalização, né? Que é a gente está numa equipe já bastante harmônica, vem uma pessoa que de alguma forma a gente quer deixar de lado, seja por suas ideias, por seu estilo, né? Então a gente às vezes esquece a pessoa, às vezes esquece de convidá-la para almoçar com a gente, e a pessoa nesse movimento ela fica excluída do time. Eu vejo pelos exemplos que você nos traz, primeiro que é muito fácil identificar isso dentro das corporações e que muitas vezes a gente não conceitua como um jogo político. Exatamente. O exemplo básico é esse do almoço. A hora do almoço. Você convida quem para ir almoçar com você? O seu colega que está ao lado da sala, o colega da outra sala? Isso pode marcar uma posição nesse jogo? Isso pode marcar uma posição, porque você pode de alguma forma... E tudo depende da intencionalidade novamente. Mas você pode, de alguma forma, estar juntando o departamento e excluindo uma pessoa. Né? Que, de alguma forma, faça com que essa pessoa tenha menos força, menos poder, e aí tenha menos voz na conversa organizacional. Agora, ao mesmo tempo, você mostrou, nesse estudo ao qual você se referiu agora há pouco, quais dos fatores que mais encorajam os jogos políticos na empresa. E qual foi o resultado que você chegou? Então, assim, o fator que mais encoraja, com 35% dos respondentes, foi um clima de desconfiança na empresa. Esse é o motivo principal. É o motivo principal. O que está acontecendo é que as pessoas, a gente de alguma forma, eu acho que começou a perder um pouco aquela qualidade da conversa. Sabe aquele conversar que a gente tinha, o conversar no interior? Outro dia eu estava passando em São Paulo e eu passei num bairro que eu não estava acostumado, um bairro de classe menor, e tinha muitas pessoas ainda no domingo na rua, conversando, na porta de casa. Eu lembrei da minha infância, né? E a gente perdeu um pouco essa qualidade, que é essa qualidade de se relacionar. E por que isso não está acontecendo dentro das corporações? Não se tem tempo para essa conversa? O clima é de competição muito forte? O que causa isso? Eu acho que é uma mistura de... Eu acho que é o paradigma atual que a gente está vivendo, talvez é o que eu possa dizer, né? O paradigma atual que diz o seguinte, que o sucesso está baseado em conseguir cada vez mais
e crescer, crescer, crescer sem parar. Né? E com esse paradigma, a gente fica numa situação onde a gente começa a ficar angustiado que a gente precisa cada vez, o mercado financeiro cada vez exige mais, né? E a gente está chegando num patamar onde, por isso que a gente está vendo a crise global, tanto financeira, quanto de clima, quanto de liderança, de espiritualidade, num patamar onde esse mais não é concebível, né? Porque a vida não é mais o tempo todo. Né? Tem um respirar, tem um mais e tem um menos. Bom, isso também está relacionado então ao segundo motivo que encorajam os jogos políticos na empresa nessa pesquisa, porque o que a gente identifica aqui, que o primeiro, como você se referiu, clima de desconfiança, o clima de desconfiança claro. Lá dentro, forte pressão para o desempenho de curto prazo. As coisas estão mais ou menos relacionadas. Absolutamente, absolutamente. Né? Então, essa pressão que está gerando, acho, esse paradigma que a gente está vivendo, que está fazendo com que as pessoas conversem cada vez mais. A gente está correndo cada vez mais, tem que ler cada vez mais e-mails, né? Todo mundo está atolado de e-mails, de informação. E a pergunta é, como é que a gente começa a se movimentar? A solução está num outro paradigma. E onde está a solução? Quer dizer, que paradigma é esse? Então, eu tenho pensado bastante sobre essa questão, né? E eu acho que tem alguns elementos importantes que já estão começando a emergir no nosso mundo corporativo, né? Até o pessoal tem falado muito sobre sustentabilidade agora de uma forma mais integral, né? Não apenas a sustentabilidade ambiental. Né? Eu estava lendo ontem um artigo sobre externalidades, né? Que é um tema bem interessante. Externalidades tem a ver com as empresas, muitas vezes elas externalizam os seus custos. Então, você paga barato um produto porque quem está pagando, muitas vezes é o meio ambiente ou o fornecedor, elas externalizam parte dos custos. E tem uma tendência de reinternalizar esses custos, o que talvez faça os produtos subirem levemente de preço, mas isso vai ajudar a sociedade como um todo. Bom, nós estamos conversando aqui com o Maurício Goldstein e o Maurício falou agora há pouco aqui sobre o e-mail. Aliás, o primeiro exemplo no programa foi da pessoa que quando manda um e-mail para pedir ou reivindicar alguma coisa de um colega, copia o endereço do chefe, de algum superior. Por que eu estou lembrando disso? Porque a pergunta da Adriana, não, do Mário César. Do Mário César é o seguinte, o ouvinte internauta Mário César pergunta, o e-mail, as redes sociais, enfim, o aumento da tecnologia mudou a forma das pessoas jogarem dentro das empresas? Mudou, né? Eu até fiquei curioso, será que ele copiou o seu chefe nessa pergunta dele, né? Mas, eu acho que assim mudou. O ambiente virtual é um dos fatores que encoraja os jogos políticos, né? Por que isso? Porque, novamente, eu acho que todos temos essa experiência, eu pessoalmente tenho, de ter recebido um e-mail e como eu não tinha... Você não sabe o tom do e-mail. Né? E aí você interpreta ele de acordo com a sua própria percepção. E às vezes você está num lugar onde você já está de alguma forma incomodado com a outra pessoa, tem esse spin, né? Você tem essa interpretação pior, isso aumenta a possibilidade de jogos políticos. Você conceituou, ou pelo menos batizou alguns jogos, alguns que são bastante conhecidos, a fofoca, sim. Esse é de todo o tempo, né? Mas você se referiu agora há pouco ao sandbagging, tem o Te Peguei, o Chefe Disse, entre outros. Existe um específico relacionado ao uso do e-mail? Um específico relacionado ao uso do e-mail? Talvez o primeiro. O cópia com certeza. O cópia, com certeza. E tem uma variação desse que é o cópia oculta, que é pior ainda. Porque existe esse outro uso do e-mail. Então, isso às vezes acontece, de uma pessoa mandar um e-mail, isso ainda, mas aí a gente já beira um pouco a questão ética, né? Porque muitas vezes a questão dos jogos políticos ela não é uma falta de ética, ela é uma situação onde as pessoas estão acostumadas a operar desta forma, é uma questão às vezes mais cultural do que ética. A cópia oculta já é um pouco mais delicada, porque eu posso estar mandando um e-mail para você e copiando ocultamente uma pessoa, passando uma mensagem sem que você saiba. Bom, mais uma pergunta dos nossos ouvintes internautas aqui interessados nesses jogos políticos. Agora sim a pergunta da Adriana. Sim. Há diferença nos jogos políticos de acordo com a hierarquia na empresa? Por exemplo, a forma de jogar da alta direção é a mesma do pessoal da gerência, cargos mais baixos? Não é. A gente identificou toda uma série de jogos que tem a ver com liderança. Né? Então, por exemplo, um jogo que seria Zona Cinzenta, né? Onde eu tenho dois subordinados e eu deixo os dois fazendo mais ou menos a mesma coisa. Né? E aí eles começam a ter uma tensão e brigar entre si, que é uma forma de eu manter o meu poder. Né? Um outro pode ser assim, sem más notícias.
Então eu, como líder, não quero ouvir más notícias. Então se o portador vier trazer, eu tento matar o portador. Né? Um outro é envolvimento de faz de conta, que é um jogo que eu gosto bastante. Né? Como está na moda, como você falou, a participação agora, tal, então os líderes se veem obrigados a fazer participação, mas às vezes é um envolvimento de faz de conta. Né? Ele juntam o time para falar alguma coisa, mas no fundo eles já tomaram a decisão, eles não estão realmente interessados em ouvir as perspectivas diferentes. Quer dizer que muitas vezes essa imagem assim do chefe democrático, ela é apenas fachada? Algumas vezes eu não posso dizer se é muitas ou poucas, mas eu acho que assim, a gente ainda tem um desafio interno de começar a operar num modelo mais colaborativo. Né? Nós não fomos treinados nesse modelo, nós fomos treinados num modelo que a gente fala win-lose, né? Onde para um ganhar, o outro tem que perder. Muitos de nós ainda acreditamos nisso e a gente tem que passar para um outro modelo que é win-win. Como é que eu e você podemos ganhar juntos? E para isso, como que a sua opinião, mesmo diferente da minha, pode ser levado em consideração para que a gente encontre uma solução ainda diferente. Então eu vou aproveitar exatamente isso que você está dizendo agora, sobre nós estamos acostumados, porque nós somos de uma outra geração. Daqui 20 anos, dentro dessa perspectiva de mais 2 décadas, as gerações que estão chegando agora, as gerações que estão ainda na escola, que não chegaram ao mercado de trabalho, vão influenciar esse mundo corporativo. É verdade. E elas trarão um novo hábito nessa relação, mudarão os jogos políticos ou elas vão repetir esse mesmo processo? Aqui, obviamente, é um exercício de futurização, né? Eu acho que vai mudar a situação. Né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas vêm com muito mais centradas e mais certas de si. Né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas, você vê muitos jovens que estão entrando nas empresas, eles já não aceitam mais algumas coisas que os chefes dizem. Né? Não tem mais toda essa hierarquização. Né? Com todo esse advento da internet, das mídias sociais, as pessoas se sentem muito mais iguais. E por isso, eu acho que vai haver um movimento das pessoas serem mais autônomas e mais empreendedoras. E isso ajuda no conversar. Né? Porque um dos fatores fortes nos jogos políticos é que existe um medo. Né? Porque é o medo que gera a ansiedade. Se eu tenho muito medo, eu vou jogar um jogo político. Se eu tenho menos medo, eu tenho mais tendência a ser aberto, transparente, a conversar diretamente com você. Mesmo que eu discorde, mesmo que seja uma conversa dura. Mas é de se ter uma expectativa de que esse mundo corporativo nos próximos 20 anos será mais colaborativo dentro da empresa? Ou nós vamos continuar só colaborando na fachada? Não, eu acredito que é um movimento que não tem volta, né? Acho que tem muitas pessoas pensando nessa questão de como a empresa agora olha não só para si, mas para o ecossistema como um todo. Né? Onde ela está inserida. Eu acho que as pessoas estão no mesmo movimento. Como é que ela começa? Cada vez mais pessoas preocupadas com espiritualidade ou com questões maiores dentro da empresa, né? Com seu propósito e como estão contribuindo. Isso vai levar naturalmente a gente ter um ambiente mais colaborativo. Né? E a gente pode já perceber isso pelas ferramentas que estão emergindo. Né? Tem muitas ferramentas de cocriação, de inovação aberta, né, de crowdfunding, formas alternativas de você conseguir dinheiro, então formas colaborativas de se gerenciar projetos. Então tudo isso já está emergindo, já há novas ferramentas aparecendo. Nós teremos um ambiente mais saudável? Eu acredito que sim. Eu não tenho certeza que essas megacorporações elas vão continuar da forma como elas estão hoje. Né? Porque hoje, na verdade, megacorporações são maiores que os países. Né? Hoje eu acredito que um pouco quem manda são essas megacorporações, né? E eu acho que talvez vai haver uma evolução para corporações mais distribuídas nos próximos 20 anos, né? Bom, nós estamos falando aqui com esse olhar para os 20 anos e a gente comentou que um dos jogos políticos, que eu diria talvez um dos mais populares no mundo corporativo, é o da fofoca. É verdade. O Felipe, ouvinte internauta, pergunta quando a fofoca é um jogo político dentro de uma empresa. E aí eu lhe pergunto, a fofoca não vai acabar nunca. Pode ser daqui 20, 30, 40 anos. Não. Nem os jogos políticos vão acabar nunca, né? E eu nem estou advogando isso, porque seria utópico da minha parte, né? Eu acho que o que a gente está dizendo é que se a gente conseguir reduzir o nível, isso vai liberar energia e vai permitir com que as pessoas possam ser mais felizes e mais produtivas e criativas. Eu até quero olhar depois como é que a gente consegue reduzir isso, mas antes eu queria entender o seguinte, o que permite que esses jogos se desenvolvam no ambiente urbano, no ambiente corporativo? Então, eu acho que o que permite, primeiro aqui, uma falta de consciência, talvez seja o ponto mais importante, porque como a gente percebeu aqui no começo da conversa, as pessoas falam assim, mas não é normal fazer isso? Quando eu dou palestras, às vezes para 500 pessoas,
no começo o pessoal fala, não, aqui não tem jogo político. Aí eu começo a falar, o pessoal fala, nossa, é verdade. É que o peixe não percebe a água na qual ele vive. Né? Então a gente está acostumado com isso. Como o atraso no Brasil, por exemplo, que, sabe, esse fenômeno de as pessoas sempre chegam um pouquinho atrasadas, a gente tem que confirmar, não sabe se a pessoa vem. Isso tudo tem um custo. Né? Só que às vezes a gente não é consciente disso. Então o primeiro movimento mais importante é conscientização. Conscientização, que é um caminho para tentar evitar que esses jogos se desenvolvam. Exatamente. Primeiro, identificá-los, é isso? Exatamente. Identificá-los. Começar a ter linguagem, a gente poder começar a conversar a respeito. Né? Acho que uma segunda coisa que você aludiu um pouco é a questão da liderança. Né? A gente fala no nosso livro um capítulo dedicado à liderança porque o presidente e a diretoria têm um impacto importante. Né? Eu não acho que a gente tem que colocar toda a responsabilidade neles, né? Então eu quero tomar um cuidado aqui no que eu vou dizer, porque senão fala assim, se ele não mudar, eu não mudo. Isso não é verdade. Né? Cada um tem que começar de onde está. Eu consigo mudar os jogos no meu entorno. Isto dito, a liderança da empresa dita o tom. E os jogos, eles são contagiosos na empresa. Então, se uma pessoa, um diretor joga um jogo, as pessoas de baixo veem que funciona, eles começam a jogar também. Porque no fundo o que a gente quer, todos nós queremos nos dar bem de alguma forma. Então, se eu percebo que isso funciona, eu também quero que começo a aplicar. Né? Claro, claro. Bom, vamos a outras perguntas aqui dos nossos ouvintes internautas. O Henrique pergunta o seguinte, há casos de empresas que fracassaram ou foram à falência por causa de jogos políticos? Há casos de empresas que tiveram sucesso por causa dos jogos políticos entre seus colaboradores? Tá bom, ótima pergunta. Então, a gente fez um estudo do Lehman Brothers, que veio, não está no livro, mas depois do livro tem até artigos no nosso website sobre isso. O Lehman Brothers claramente tinha uma série de jogos políticos por trás do que aconteceu. Né? Então, a gente identificou, por exemplo, um jogo da culpa. Então, o Fuld, que era o CEO do Lehman Brothers, até o final culpava o Federal Reserve, o Fed, sobre o problema que tinha acontecido no Lehman Brothers. Tem um outro jogo interessante que chama Velho Herói de Guerra. Então, Velho Herói de Guerra é o seguinte, não, aqui eu já vi tudo, eu já vi isso acontecer e isso vai dar certo ou isso não vai dar certo. E ele tem notícias no jornal onde ele diz que assim, o Lehman Brothers já existe há mais de 100 anos e ele nunca vai ter problemas. Sempre tivemos crises, altos e baixos, e ele não vai ter problemas. E aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, isso é um problema sério para essas corporações que já estão muito bem estabelecidas e talvez não estejam compreendendo toda a mudança que está havendo nas relações. Exatamente. Porque ela aparentemente já está se sentindo totalmente protegida daquilo. Totalmente protegida. Então, lá mesmo, ele jogava o jogo, o CEO mate o portador. Então, se a pessoa vinha trazer mais notícias ou notícias não tão boas, ele simplesmente ignorava aquilo. Isso é muito perigoso. Essa cegueira, né, é um pouco uma hubris, né, é um orgulho, uma certa arrogância que às vezes nos torna cegos. Né? Então, a questão é como é que a gente se torna poroso, né, e curioso para o que está acontecendo no mundo em volta da gente, que está mudando. E a gente vai flexivelmente se adaptando nisso. É a única forma da gente conseguir sobreviver como corporação e como indivíduo também. Né? Sem dúvida. Maurício Goldstein, o Henrique tinha perguntado uma segunda coisa. Existem empresas que tiveram sucesso em função dos jogos políticos? Ah. Jogos políticos podem levar uma empresa ao sucesso? Eu acho que podem. A curto prazo podem. Né? Como uma pessoa ao sucesso também. Né? Então, porque se não fosse bom, as pessoas não jogavam. Né? Ele tem uma vantagem de curto prazo. Né? O próprio, se você for pegar, o próprio Madoff, né, que tem todo aquele escândalo, teve um jogo político todo que a gente chamou de fazendo vista grossa. Todo mundo fez vista grossa para o que estava acontecendo. Né? O mercado fez vista grossa, os investidores fizeram vista grossa, o Madoff fez vista grossa. Não, ele porque ele sabia, mas os outros fizeram vista grossa. E aí, o que aconteceu? Todo mundo estava ganhando, né? Até que uma hora estoura. Então eu acho que as empresas acontece a mesma coisa. Muitas empresas estão nesse jogo e até que uma hora isso pode estourar. Claro. A Flávia pergunta o seguinte, nas empresas que trabalhei até agora, sempre conheci pessoas que gostavam de se livrar dos problemas. Isso é omissão ou uma forma de jogo político? É uma forma de jogo político, né? Porque o papel de qualquer pessoa dentro da empresa é endereçar qualquer desafio que apareça. Né? E, de alguma forma, o meu desenvolvimento significa eu ter coragem de poder endereçar os desafios. Quando eu vou me omitindo,
eu de alguma forma vou criando um jogo. Tem até um jogo político que eu conheço um presidente que jogou, que era nenhuma decisão. Então ele estava há alguns meses na empresa, tinha uma decisão muito importante para ser tomada e ele ficava postergando a decisão, porque ele estava com medo. Né? E aí o que ele fez, um dia a gente ligou para ele, ele tinha saído de férias. Ficou um mês de férias e foi uma forma que ele usou para escapar da decisão. Uma coisa que acontece muitas vezes e que a gente consegue identificar é quando os subordinados não querem levar até o seu chefe um problema. Sim. E ele vai segurando aquele problema até que alguma coisa estoure. Exatamente. Muitas vezes ele é um intermediário, mas para fazer de conta que está tudo bem ou para não levar problemas para o chefe, eu fico quieto aqui no meu canto. Isso se repete ainda no mundo corporativo com frequência? Bastante, bastante. Eu acho que o medo, infelizmente, ainda é um elemento fundamental do mundo corporativo. Né? E isso é reforçado de alguma forma, né? Porque várias empresas, eu não estou dizendo todas, mas várias empresas ainda operam no modelo mecanicista, que é o seguinte, querem que as pessoas se comportem como engrenagens, né? Ela tem que se comportar dentro de um... A gente fala muito em inovação, mas a gente ainda tem processos de gestão, especialmente processos de gestão de pessoas, que tentam encapsular as pessoas. Né? E fazer com que ela fique ótima dentro daquela pequena ado, cada um no seu quadrado. Nas empresas com uma hierarquia mais horizontal, e você se referiu agora há pouco sobre esse processo colaborativo, Sim, a chegada de sim. novas gerações. Esse é o tipo de coisa que começa a ser resolvido, porque as Verdade. pessoas estão muito mais próximas. Muito mais próximas, né? E muito mais iguais. Eu acho que você está tocando num tema que para mim é essencial na questão do jogo político, que é o poder que está por trás. Né? E existem duas formas de poder. Tem o poder sobre e o poder para. Né? Então a pergunta é, que forma de poder eu estou usando? É uma forma de poder sobre você, onde de alguma forma eu me saio bem porque eu consigo te submeter? Ou é um poder colaborativo, onde eu e você temos poder para fazer alguma coisa, para transformar, para criar? Né? Eu acho que essa é a transição que a gente está vivendo. Outra pergunta aqui do ouvinte internauta André, como você classifica o jogo em que o colega de trabalho, que é um nível acima de você, usa o nome do chefe para delegar tarefas, regras, ordens? Isso não é medo de assumir responsabilidade em vez de jogo? É que as duas coisas são a mesma coisa, né? Então, André, esse jogo a gente chama ele de o chefe disse. Né? Então, às vezes o chefe disse, ou o presidente disse, às vezes o presidente nem está lá, e daí ele fala, não, o presidente, ele está dando tal ordem, né? Eu vou responder a pergunta dele, depois vou dar um contra-exemplo disso. Então, a pergunta dele é assim, claro, a pessoa tem medo e é por isso que ela joga. Usa o nome do chefe. Usa o nome do chefe. Então, o Phil Reed, ele estava numa situação onde uma pessoa veio fazer isso com ele, quando a gente já estava escrevendo o livro. Então, ele já tinha notado a respeito desse jogo. E o que ele fez? A pessoa veio falar, não, porque o chefe disse tal coisa. Ele falou, ok, legal, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para ele, porque eu estou com uma opinião diferente. E ele, na hora, puxou o telefone para ligar para o chefe. A outra pessoa ficou branca na frente dele. Porque o chefe não tinha mandado nada. Não tinha mandado nada, só, era um blefe. Só situando aqui quem está nos acompanhando, o Phil Reed, que é o Philip Reed, é coautor com o Maurício Goldstein do livro Jogos Políticos nas Empresas. Agora, eu fico pensando também que muitas vezes essas ideias elas vão se formando dentro do ambiente sem que haja a intenção de dizer, o chefe disse, mas parece que às vezes tem um boato que corre na empresa assim, não, o chefe pensa assim. O chefe nunca disse que pensava assim, às vezes foi uma decisão que ele tomou no passado e que as pessoas generalizam. E não é nem por maldade, mas aquilo toma conta, vira uma regra dentro da empresa. É isso mesmo. É cultura. Para mim essa é a definição de cultura, né? E jogos políticos estão intrinsecamente ligados à cultura, ao tecido cultural. Cultura é como é que a gente vive aqui, o que a gente acredita, como é que a gente se comporta, o que funciona, o que faz com que a gente possa continuar sobrevivendo juntos. Há alguma esperança, desculpa ter interrompido você, mas lá, então. Há alguma esperança, olhando daqui para frente, de que as empresas parem de perder tanto dinheiro com os jogos políticos? Eu acho que há, quer dizer, essas ferramentas novas que estão emergindo, e as novas, não só ferramentas, mas as reflexões do mundo dos negócios, elas vão começar a mudar a gestão. Eu acho que esse é um movimento. Eu acho que tem um outro movimento que vai acontecer, que é empresas que já vão nascer num modelo colaborativo.
né, que já estão nascendo no modelo colaborativo. E elas também vão vir e vão, de alguma forma, competir com essas empresas mais dinossáuricas. E como os dinossauros, né, algumas vão sucumbir. E aí algumas novas vão tomar conta, né? Eu acho que vai ter um equilíbrio dessas duas coisas. Eu não queria deixar todos os resultados assim ao léu. Nós agora há pouco ainda conversamos aqui quais os fatores que mais encorajam os jogos políticos. Nós citamos 2. Clima de desconfiança, forte pressão para um desempenho de curto prazo e tem um terceiro que também é bastante significativo, que são as estruturas hierárquicas, que também é bastante forte nesse processo. Isso nos leva a pensar que, por exemplo, empresas familiares são mais propensas a esses jogos ou não há nenhuma relação com isso? Não. Empresas familiares têm tipos específicos de jogos que tem muito a ver com lealdade, né? O quanto você é leal à família ou não, o quanto você é antigo e conectado ao centro. Mas na verdade, muitas vezes empresas familiares têm menos jogos do que empresas que estão no mercado aberto, né? Porque elas não sofrem a pressão de resultados do mundo externo. E nem às vezes, as ondas de complexidade que algumas empresas multinacionais ou globais têm que viver, né? Eu acho que um outro fator que influencia os jogos políticos são estruturas muito complexas, estruturas matriciais, onde eu tenho 5 chefes. Porque aí eu começo a ficar meio confuso, isso me gera uma ansiedade e faz com que eu jogue. Às vezes eu jogo um chefe contra o outro, e isso é um movimento que tem acontecido muito com a globalização também. Para que eu não fique em dívida aqui com os nossos ouvintes internautas, uma última pergunta da Ana Luísa. Criar armadilhas para o colega de trabalho é um jogo ou um ato de maldade para que outros o peguem em situação difícil? Na verdade, eu vejo que todos que fazem perguntas, identificando algumas ações que ocorrem dentro da empresa, tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo. O jogo não é para o bem, o jogo é sempre para o mal. Esse jogo político, da forma como a gente o definiu, é sempre para o mal, é sempre uma forma de levar uma vantagem, né? E aqui a chave, ouvindo um pouco os internautas ouvintes, não é saber se isto é um jogo ou se é uma maldade. A pergunta é como a gente opera de outro lugar, né? Com mais colaboração, com mais cuidado, com mais coragem, né? Quem dentro da empresa deve atuar para minimizar os jogos, pelo menos o impacto que esses jogos possam ter no próprio ambiente de trabalho e no desenvolvimento da empresa? Claro. Assim, eu diria, eu vou dar 2 respostas para isso. Um é todo mundo, porque todo mundo está sofrendo esse impacto e você começa por você, né? Como o Philip Reed fez aqui, nesse exemplo que eu dei, eu posso dar outros exemplos, onde a pessoa que sente um jogo, vamos supor, se você me manda um e-mail e copia o meu chefe, eu posso chegar para você e falar, Milton, mas eu queria entender um pouco por que você copiou o meu chefe. Você está com alguma ansiedade? Tem alguma forma que eu possa te ajudar? E a gente pode, com compaixão, desarmar um pouco esses jogos. Essa é uma resposta. A segunda é, olhando a corporação como um todo, é a liderança da corporação, né? E é especialmente o líder maior, o presidente, o gerente geral e sua diretoria que de alguma forma tem que olhar corporativamente para como é que eles estão criando essa cultura, né? E que outra cultura é possível ser criada. Tá, Maurício, eu queria encerrar agora, mas o pessoal continua fazendo perguntas aqui. Ótimo. Chegaram mais 2 agora. Uma delas é o seguinte: como lidar com as festinhas de aniversário realizadas nas áreas da empresa, nos departamentos? Exemplo, compra de presente, arrecadação de dinheiro entre amigos da área para comprar presente do chefe ou do amigo. Sim. Como é que se lida com isso? Eu acho que tudo tem a ver com... Eu gosto de uma definição de liderança que é o seguinte: é a autoexpressão autêntica que cria valor. Então a pergunta é, se você está sendo autêntico quando você está contribuindo, tudo bem. Se você, para contribuir, no fundo está fazendo um joguinho, às vezes é melhor conduzir uma conversa sobre algum desconforto que você tenha e como é que a gente pode fazer diferente. Existe espaço para sinceridade, para o diálogo dentro do ambiente corporativo? Eu acredito que sim. Eu não acredito que há sempre, não o tempo todo, né? Eu não estou propondo uma coisa desenfreada, onde todo mundo se atire, mas se eu me conheço e eu sei do que eu sou competente, do que eu sou capaz, do meu potencial, eu tenho mais força para poder ser mais sincero. Você não está sugerindo ingenuidade. Eu não estou sugerindo, muito obrigado. É ingenuidade, é isso? Eu não estou sugerindo ingenuidade. Mas eu também não estou sugerindo a gente sucumbir ao medo de nunca falar.
Maurício Goldstein, quero agradecer muito a gentileza de você conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, abrindo essa série sobre os 20 anos da CBN e os 20 anos do mundo corporativo. Para trás, o que foram e o que vão ser os próximos 20 anos. Muito obrigado pela sua participação, até uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Deixo o site, aproveitando, por favor, do livro, é www.jogospoliticos.com.br. Há muita informação disponível, gratuita no site. E eu agradeço também a contribuição de vocês para novos jogos e ideias que vocês tenham. Mas que não fique inventando novos jogos lá no mundo corporativo, né? Por favor, tentem eliminar os jogos. Exatamente. Isso, acho que esse é o principal recado, na verdade, né, Milton? Muito obrigado. Porque esse é um jogo que todo mundo acaba perdendo de alguma maneira, né? É verdade. Às vezes a gente gosta muito do tema jogos políticos e fica preso no negativo. E a grande proposta não é essa. É simplesmente a consciência para a transformação. Muito obrigado. Maurício Goldstein, que é um dos autores do livro Jogos Políticos nas Empresas, que teve sua edição brasileira lançada pela Campus, foi escrito juntamente com o Philip Reed. E o Maurício Goldstein também é fundador da Pulsos Consulting. E eu queria deixar já um convite para você participar dos próximos programas. Lembrando que na próxima semana, em função de quarta-feira ser feriado, nós teremos um programa mais cedo, ou seja, na segunda-feira, dia 10, às 11 horas da manhã, nós estaremos aqui no Mundo Corporativo e vamos receber o Léo Freiman, que fala muito especificamente para jovens, para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho, tem uma orientação profissional voltada para essa garotada que estarão, ou essa garotada que estará, no caso, nos próximos 20 anos aí tocando o mundo corporativo, fazendo também os seus jogos políticos. E nós teremos na outra semana, dia 19, a presença aqui no estúdio do nosso colega, o Max Geringer, que é nosso companheiro de mundo corporativo. Toda segunda, sexta-feira está sempre respondendo perguntas para os ouvintes internautas no Jornal da CBN. E na outra quarta-feira, dia 19, portanto, estará aqui ao vivo na internet, conversando diretamente com você. Contamos com a sua participação e desde já agradecemos. Até mais.